Agora vamos às notícias internacionais, porque um forte terremoto atingiu hoje de madrugada a costa oeste do México e um alerta de tsunami foi lançado para 8 países. O epicentro foi no mar, perto da fronteira do México com a Guatemala. De acordo com o Serviço Geológico Americano, o tremor teve magnitude de 8,1, um dos mais fortes a atingir o México. Logo depois, um alerta de tsunami foi lançado para 7 países da América Central e também para o Equador, na América do Sul. Ondas de quase 2 metros e com muita força estão previstas para chegar à região. Até agora, as autoridades mexicanas confirmaram 5 mortes. Testemunhas disseram que o tremor durou pelo menos 1 minuto e foi sentido na capital, na cidade do México. Mais de 1 milhão de pessoas estão sem luz na capital mexicana e, assustados, os moradores passaram a madrugada nas ruas por causa do medo de desabamentos. Vários tremores secundários foram sentidos na costa mexicana. Este terremoto foi tão forte quanto o de 1985, que matou pelo menos 10 mil pessoas. Mas, por enquanto, os danos estão limitados. Países da América Central também sentiram o tremor. E outra catástrofe natural, o furacão Irma, foi rebaixado para a categoria 4, mas segue fazendo muitos estragos pelo Caribe. O Irma já matou 14 pessoas nas ilhas do Caribe e afeta mais de 2 milhões de moradores da região. A Cruz Vermelha alerta para o perigo de epidemias se espalharem rapidamente, porque falta água potável, o sistema de esgoto dos países atingidos foi totalmente comprometido. Já há relatos de saques na ilha de San Martín, uma das primeiras a sentir os efeitos do furacão. O Irma, atualmente, está ao norte do Haiti e segue na direção de Cuba e do estado americano da Flórida, com ventos de até 250 quilômetros por hora. Na Flórida, 500 mil pessoas já receberam ordem de retirada. Os repórteres Carolina Cimente e Anderson Gásio estão em Miami e acompanham o drama dos moradores que se mobilizam para a chegada do Irma. A previsão é que o furacão Irma chegue na Flórida no domingo, estado que aprendeu com os estragos deixados por outro furacão em 1992. Os resultados do furacão Andrew foram tão devastadores para a Flórida que mudaram inclusive as leis do estado. Desde 2007, postos de gasolina como este e grandes supermercados são obrigados a terem gerador de energia para poderem voltar a funcionar no máximo 36 horas depois de um desastre natural. A brasileira Daniela Tavares, que mora no sul da Flórida com a família, conta que a casa dela foi construída com um novo código de construções estabelecido depois do Andrew. As casas aqui na Flórida, a partir do ano 2000, eles já começaram a ter a construção a ser a prova de furacão. Então, a parte de baixo da casa ela é de alvenaria, a parte de cima da casa tem as vigas de alvenaria. Além disso, a gente bota uma proteção na janela, que são mais chapas de aço, que aqui eles chamam de shutters, que a gente põe para os objetos que voam no furacão não entrarem na sua casa pela janela. Milhares de pessoas estão deixando as regiões do sul do estado da Flórida, que devem ser as mais afetadas pelo Irma, incluindo Miami. Daniela Tavares faz parte deste comboio que segue rumo ao norte. Ela é mãe de 3 filhos. A mais velha tem 7 anos e o mais novo é um bebê. É a primeira vez que ela enfrenta um furacão. Daniela contou que tentou não entrar em pânico, mas à medida que o furacão avançou pelo Atlântico, ela e o marido fizeram as malas e agora estão indo para Orlando. O pessoal do Brasil começou a ligar, todo mundo com medo, né? A gente não pode fazer nada, né? Tem que esperar, eu não tenho nem como confortá-los. O que eu vou falar? Ah, não é fácil? Não é fácil, né? O Irma já é considerado uma das maiores tempestades da história. França, Reino Unido, Holanda e Venezuela enviaram água e comida. O furacão passou ao norte da ilha de Hispaniola, onde ficam a República Dominicana e o Haiti. Os ventos e a chuva fizeram estragos nos 2 países. No Haiti, mais de 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica. O exército brasileiro, que havia encerrado a missão humanitária no Haiti, vai permanecer no país para ajudar pessoas atingidas pelo furacão. E essa temporada chama atenção porque o Oceano Atlântico tem 3 furacões simultâneos neste momento. O Irma, que a gente acabou de mostrar, olha só, bem aqui no centro da tua imagem. O Kátia, que está estacionado perto ali da costa do México, que já sofre os efeitos do terremoto de hoje. E o José,
que está a caminho do Caribe. O José ganhou força de ontem para hoje, se tornou um furacão de categoria 3, com ventos de até 200 km por hora. No rastro dele já estão países e territórios que já foram atingidos pelo Irma. Vou falar agora do tempo aqui no Brasil. Tiago Scheuer está a postos com novidades para a tão esperada sexta-feira, né? Tiago, ainda dá tempo para quem não teve folga aproveitar esse fim de semana? Claro que dá, né, Chico? Sempre. Bom dia para você, para a Ana também. Bom dia, Brasil. Dá tempo porque hoje vai predominar o sol na maior parte do Brasil e, com isso, secura total. Destaque é para o centro-oeste, onde a umidade do ar deve ficar até abaixo dos 20% hoje à tarde, o que já é considerado estado de alerta. Essa secura toda é causada por causa de uma massa de ar seco que está praticamente estacionada no meio do Brasil. Você vai olhar aqui comigo, olha o tamanho dela, do interior do Nordeste, desce aqui por parte do Norte, Centro-Oeste, quase todo o Sudeste, parte do Sul também. Joga o ar de cima para baixo, o ar lá em cima é seco, né? Então vem esse ar seco aqui para baixo e espanta qualquer chance das nuvens de chuva se formarem. E hoje o tempo fica mais seco e também firme em São Luís, que está completando 405 anos. Parabéns para você de São Luís e para a cidade. 34 graus e tempo, firmeza por lá. E essas temperaturas vão continuar lá em cima pelo Brasil, né? Você vê aqui, ó, 35 em Manaus, 39 em Palmas, 40 em Cuiabá, 35 também em Goiânia, 30 graus lá em Natal e 25 graus em Florianópolis, Ana e Chico. Temperaturas altas, né, Tiago? Mas vai chover em algum lugar hoje? Vai sim, Ana. Aquele esquema que a gente vem falando, né? Aquele padrão da chuva mais presa nos cantos do Brasil, isso é obra da massa de ar seco que não deixa as nuvens carregadas se espalharem por aí, né? Pelo meio. Por isso, dá só uma olhada nisso aqui, ó. Tem chuva aqui no centro-oeste de Mato Grosso, pancadas, assim como se espalham pelo norte até o norte do Maranhão também. Veja, no sul do Rio Grande do Sul continuam as pancadas de chuva também hoje. E também aqui, ó, entre a costa leste do Nordeste, né? Pegando Natal, do Espírito Santo. Aliás, tem mais aniversário hoje, tá? Vitória tá de aniversário, 466 anos, 25 graus, pancadas de chuva, como eu falei. E no assunto chuva, turma do guarda-chuva, né? Pelo menos nas próximas 2 semanas, não vai mudar muita coisa pelo Brasil. Veja só, bastante chuva acumulada no norte, pegando aqui Amazonas, Roraima principalmente. Você vê que quanto mais azul, aí sim mais chuva acumulada, isso até o dia 22 de setembro. Também aqui costa leste do Nordeste, descendo do Rio Grande do Norte, Recôncavo Baiano, sul da Bahia e também no Espírito Santo. E essa chuva deve respingar bastante também aqui, ó, entre o Paraná, boa parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso, claro, nas próximas 2 semanas, são 2 semanas aí para você se preparar. Ana e Chico, bom fim de semana para vocês e para todo mundo. Para você também, Tiago, obrigado.